fé, na verdadeira fé, até o final da sua vida, sim ou não? Só que a questão é que muitas vezes nós não sabemos qual é a verdadeira fé. Se você não souber qual é a verdadeira fé, alguém pode enganar você. Um cristão crê no que os apóstolos criam. Um cristão crê no que Pedro cria, no que Tiago e João criam. Bata a mão no seu peito e diga: a minha fé tem fundamento, e o fundamento é os apóstolos. Você está entendendo essa primeira coisa, sim ou não? Abra a sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. A fé cristã é apoiada na tradição apostólica. Então, Frei, por que você pensa desse jeito? Porque os apóstolos pensavam assim. Então, por que você crê desse jeito? Porque os apóstolos pensavam desse jeito. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. Então, o que aconteceu? Os apóstolos começaram a escrever, escritos estes que está na sua mão agora. Na sua mão tem escrito dos apóstolos. É graças aos ensinamentos deles, por palavras e por escrito. Qual é a primeira coisa que nós já estamos aprendendo? Que nem tudo está na Bíblia, nem tudo está escrito em coisas que foram transmitidas a nós somente por palavras. E chegou até nós pelo senso da fé. Então, a fé católica não é uma fé sem alicerce. Não foi, veja, com todo respeito às outras igrejas, mas qualquer igreja que você pergunte quando é que foi o seu nascimento, ela não tem mais de 500 anos. A tua igreja católica, apostólica romana, ela tem mais de 2000 anos de tradição. Palmas. Meu Deus. Ai. A Igreja Católica Romana é a única e verdadeira igreja? Essa é a pergunta que a gente vai responder no React de hoje. Aos meus irmãos católicos, muito respeito, muito amor, mas hoje a gente vai reagir a esse vídeo que, no nosso entendimento, não faz sentido nem um pouquinho. Nenhum. É isso aí, você tá no canal do Antítese, meu nome é Pedro. Eu sou a Ana. E a gente tá aqui fazendo mais um react, fazendo mais um vídeo pro nosso canal, né? A gente tem o nosso Instagram, onde a gente posta muito conteúdo lá. A gente tá aqui no YouTube, onde a gente tem conteúdos mais longos, mais extensos, onde a gente pode postar, né, mais coisa. E se você é novo aqui, se inscreve, segue a gente lá no Instagram também, ativa as notificações para você não perder nada do que a gente tem postado. Se puder também comentar alguma coisa para a gente poder interagir. E vamos para a discussão aí, vamos para a conversa. Isso, vamos lá. Então, vamos lá. Primeira coisa, o Frei Gilson aqui. Vamos começar falando isso. Primeiro, muito respeito e muito amor aos nossos amigos e irmãos católicos. É verdade. Eu queria começar já dizendo isso. Pois é, mas o que ele falou foi bem forte, né? Porque a gente percebe ali, né? Então, nós queremos entender também, né? A visão. Então, na visão ali do vídeo, ele já começa dizendo que a Igreja Católica é a igreja que Jesus fundou. E Jesus fundou essa igreja? Na verdade, algumas indagações que ele faz, né? Até coloquei. Fortes. Ele vai falar que a igreja é a única e verdadeira igreja católica. Ele vai dizer que a tradição, como todo argumento católico, ela é tão importante quanto as escrituras. Na verdade, na lógica católica, é meio que a continuação das escrituras. E ele vai falar não só isso, né? Não só sobre a Bíblia, mas ele vai citar um versículo para falar isso, que a gente já vai conversar sobre ele, que é 2 Tessalonicenses capítulo 2, né? Se não me engano, versículo 15, até coloquei aqui, que ele fala sobre a tradição, e a gente vai já conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, dizer que eu, mais uma vez, respeito, considero, amo os católicos, mas essa não é a perspectiva nossa bíblica. E não só isso, a gente poderia ter outros temas teológicos que a gente veria a distinção, né, que tem a ver com veneração, coisa do tipo, mas a gente não vai se ater a isso aqui. Mas primeiro a gente pode começar respondendo se a Igreja Católica Romana ela é a única e verdadeira, de acordo com 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15. O apóstolo Paulo ele fala assim, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15. Portanto, irmãos, permaneceis firmes e guardeis as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E aí, como é que a gente pode começar, talvez, respondendo isso? Pra gente entender, né,
o que o Paulo está dizendo nesse texto, a gente pode saber que a tradição, né, ela não vai, como os católicos vão dizer, se superar. Então, na ideia deles, né, a Bíblia, a tradição vai explicar o que a Bíblia diz, né? Então, assim, a gente precisa da tradição para entender o que a palavra de Deus diz. Mas para nós, né, como já disse o nosso querido Martinho, ter só a Escritura, somente a Escritura já basta, porque a Escritura em si, ela é a única coisa que é infalível, já que as tradições humanas vêm do quê? De homens, né? As tradições vêm de pessoas, a interpretação falível de uma pessoa, né? Então a pessoa vai ter a interpretação falível dela para explicar a Escritura e isso vai ser dito como regra, né? Então esse que é o problema, são criadas diversas doutrinas além do que a palavra de Deus. Não é exatamente isso que os fariseus faziam? Né, no tempo de Jesus, eles somaram as tradições, né? Então tinha a Torá, tinha o Antigo Testamento, eles somaram a isso as diversas leis que eles colocaram como se fossem regras e tradições e elevavam isso como se fosse escritura, né? E Jesus nos condenou por causa disso, né? É interessante a gente falar, já começar dizendo que é verdade que tinha tradição oral, tanto que o texto vai dizer. Sim. Isso a gente não pode negar. Paulo está certeza. falando aqui em 2 Tessalonicenses que tem tradição oral, assim como tinha escrita. Até a gente pode ver algumas cartas sendo ditas ali, cartas que a gente não tem hoje. Foram perdidas, né? Foram perdidas, não entraram Sim. dentro do cânon, né? Bom, quando a gente pega aqui esse texto de 2 Tessalonicenses, a gente percebe a primeira coisa é que a doutrina oral, primeiro tinha doutrina oral, tinham coisas que estavam sendo ensinadas, faladas, Pregadas, né, nas igrejas. ministradas e coisas que estavam sendo escritas. Mas uma coisa não é desassociada da outra. Não se sobrepõe a outra, né? E também não se sobrepõe. Eram as mesmas coisas. O que Paulo falava, Paulo escrevia. Então as cartas, você vai perceber que as cartas que Paulo vai escrever, tanto Pedro quanto João, elas não se contradiziam e eles não tinham essa ideia de uma tradição apostólica contínua. Para eles era muito claro que primeiro que eles estavam tendo uma revelação de Deus, tanto que, por exemplo, quando Jesus se manifesta para Paulo, Paulo já tinha o entendimento de que aquilo que ele estava escrevendo era escritura, né? tinha escritura, tinha peso de autoridade, e era diferente. Essa autoridade, primeiro, isso que a gente pode colocar, a autoridade infalível, eles tinham, os apóstolos sabiam que aquilo que eles estavam escrevendo tinha autoridade, e não seria algo contínuo, não seria algo que seria passado de geração em geração e de que essa tradição apostólica teria a mesma autoridade, mesmo peso, né? ou o mesmo peso do que tudo aquilo que os apóstolos tinham escrito no primeiro século. Aí a gente precisa também dizer que para nós que somos parte dos protestantes, que viemos da Reforma Protestante, a gente não deixa de crer que a tradição é importante. Uhum. Para nós existe um senso de autoridade, existe um senso de liderança na igreja. A tradição, todos os pais apostólicos dos primeiros séculos da igreja, e também até ao longo da Idade Média, que já se torna mais igreja católica, né? Eles ainda são importantes. A tradição tem o seu valor, mas para nós, protestantes, ela não tem o mesmo peso de autoridade. Por quê? Porque a escritura, como a Ana mesmo disse, somente a escritura tem esse peso de autoridade, que é infalível, que é imutável, porque realmente ela não muda. Enquanto a tradição, a gente percebe, como o próprio Martinho Lutero falou várias vezes, nos seus escritos, né? Uhum. Ela foi se contradizendo e, enfim, os seus muitos concílios ao longo dos séculos da igreja muitas vezes foram alterando, né? Foram se contradizendo. Agora fica uma pergunta para nós, né? Até coloquei aí. Os apóstolos, eles pensavam que a autoridade vinha de fora das escrituras? Não, em momento nenhum a gente vê nenhum apóstolo colocando, né? Eles estão colocando exatamente o que você falou, o que eles estavam escrevendo como autoridade final. Sim. Né, Paulo, eu dou uma aula agora aqui no nosso college sobre a igreja lá em Corinto. Uhum. E Paulo, ele escreve, eu tô escrevendo essas coisas com orientação para vocês de como ser igreja local. Sim. Né? E eu tô esperando a obediência de vocês. Ele fala, né, será que eu vou ter que vir até vocês com uma vara? Ele é bem firme. Porque ele sabe que ele tá escrevendo algo que tem um valor e um peso. Sim. Né, e que vai ser seguido, um modelo a ser seguido para as próximas gerações. Né? Mas em momento nenhum a gente tem os apóstolos pensando, né, e buscando esse tipo de autoridade em alguma coisa além do que eles mesmos estavam escrevendo naquele momento. Né? É legal a gente pensar que aquilo que os apóstolos estavam falando era como se eles estivessem deixando um fundamento que era confiável para que a verdadeira igreja, que era a igreja que cria em Cristo Jesus, permanecesse alicerçada na fé e também permanecesse alicerçada naquilo que os apóstolos estavam ensinando, na doutrina dos apóstolos, que é o que
o livro de Atos vai falar que os discípulos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas qual que é essa doutrina? Aonde que ela estava firmada? Estava firmada na pessoa de Jesus. Por quê? Porque eles criam que aquilo que eles estavam vivendo era algo inspirado. Tanto que o Novo Testamento, a revelação do Novo Testamento, ela é progressiva. É algo que vai acontecendo e Deus foi inspirando. E não era simplesmente uma fé numa instituição humana. A fé não estava numa igreja que estava sendo formada ali. A fé estava na doutrina. A fé estava naquilo que eles estavam acreditando, escrevendo, perseverando, buscando, que era o próprio Deus, e não propriamente na instituição igreja. Eu acho que eles nem entendiam o que estava acontecendo, na verdade. Se você estudar o livro de Atos, era um movimento muito natural. As coisas estão acontecendo e a igreja está crescendo. Parece que eles nem sabem o que eles estão fazendo. Eles não estão montando concílios e vamos decidir como vai ser ministrado. Né? Era algo orgânico, natural que foi acontecendo. A igreja foi crescendo, as coisas foram acontecendo. E assim, as tradições vieram, mas nunca, né, nesse peso. Né? Como, por exemplo, a gente pensa até no quesito judaico. A igreja, no começo, tinha uma visão meio judaica, assim, até de manter, não é que era errado, não é estranho para nós, mas é que eles eram judeus. Os primeiros discípulos eram judeus, todos eles, né? Eles se separavam da comida, por exemplo. Então, para eles era, não, vamos nos contaminar com a comida. Sim. Tudo bem, mas a gente não segue essa tradição até hoje. Por quê? Porque era uma coisa humana, era algo natural. A igreja foi desenrolando as coisas e as coisas foram acontecendo como foram acontecendo, né? Tanto que, por exemplo, eu até coloquei esse versículo, João, ele vai falar em João capítulo... 20. Ele coloca capítulo 20, versículo 31. Estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, né, para que crendo tenhais vida em seu nome. Né? Então é crer na pessoa de Jesus, não propriamente na instituição. Paulo vai falar também em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ou 17, versículo que todo protestante vai falar, né? Que toda a escritura ela é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo está falando claramente que a escritura ela é suficiente para tornar, né, para nos fazer homens e mulheres de Deus maduros na fé, caminhando em perfeição no conhecimento de Cristo, né? E eles são plenamente capacitados também pelas próprias escrituras para realizar a obra que Deus nos chama a viver. E daí a gente percebe que Paulo ele não está excluindo a necessidade, né, de uma tradição necessariamente oral, de você viver a história ali da igreja, dos discípulos estarem juntos, algo paralelo, mas ele está dizendo que não existe nada que é superior às escrituras. Não existe nada que é superior àquilo que está sendo escrito, falado, e o ponto é esse. Paulo, ele sabia que aquilo que ele estava escrevendo era escritura inspirada por Deus, né, e útil para o ensino. E os discípulos também vão colocar isso. Aí talvez o terceiro ponto que a gente pode falar é sobre essa igreja verdadeira que ele fala, que não existe vida fora da igreja verdadeira, e quem permanece fiel a essa igreja apostólica que vem desde os apóstolos, permanece então fiel ao evangelho, né, que é o que ele fala, e que tem a ver com uma instituição específica. Qual é essa instituição? A Igreja Católica Romana. Quem for fiel à Igreja Católica Romana, então está sendo fiel a Cristo Jesus. É aquela perspectiva de uma igreja una, santa, católica e apostólica romana. E nós, como protestantes, a gente crê sim na igreja una, santa, católica, apostólica, mas ela é católica no sentido de ser universal para todos os crentes, aqueles que creem no evangelho, que foram salvos por Jesus, né? Para nós, como protestantes, como que a gente responde isso? Existe só uma igreja mesmo? As outras igrejas todas estão erradas? Como que é? O que você acha? Como a gente responde isso? Na minha percepção, você falou isso, né? A revelação de Deus foi progressiva. Sim. E a gente vê desde o movimento, né, quando a gente tem lá com Martinho Lutero, desde que tem romper com a Igreja Católica, a gente tem a volta para as bases da igreja primitiva. Sim. Né? Então a gente tem, por exemplo, a volta ao batismo por imersão, por exemplo, que é uma coisa que a gente crê, Sim. né? E que na nossa visão é algo como era feito em Atos. Então para nós esse retorno a voltar ao que a palavra diz, para nós é essencial. Para nós é o que é o cristianismo verdadeiro. É você viver o que está dizendo na palavra de Deus. É você cumprir
com aquilo que Jesus te pediu, né? Então, na verdade, para nós, tem a ver com isso. O evangelho verdadeiro tem a ver com você viver dessa forma, né? Uma forma que agrada o Senhor. A gente Sim. pode falar do evangelho também, né? Então, para mim, a igreja verdadeira é aquela que está alinhada com a mensagem do evangelho, que é que nós todos somos pecadores, né? Precisando da graça de Deus, e Sim. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados, né? Então, crendo nessa verdade, né? Isso é o que nos une, né? Esse pensamento, né? Essa verdade é o que nos une, né? É interessante a gente pensar, talvez, se a gente comparasse essa igreja institucional hoje, católica, e comparar com a igreja primitiva, será que seria a mesma igreja? Será que é a mesma coisa? Será que as mesmas tradições eram as tradições? A gente já falou várias vezes aqui no vídeo que não é a mesma igreja. Primeiro que a igreja não foi fundada em Roma, propriamente na cidade de Roma, mas foi criado na cidade de Jerusalém, começou tudo lá. Não tem nenhum indício no Novo Testamento que Pedro, por exemplo, plantou a igreja para ser o primeiro papa lá em Roma. A gente não tem indício disso. É só Tradição oral e coisas... não tem nada disso sendo colocado. Eu sei que talvez teria um argumento de Pedro ser a pedra angular, a pedra sobre qual a igreja está, mas aí são interpretações bíblicas que a gente, como protestante, queira que quem é a pedra angular, inclusive Pedro vai falar na sua própria carta, né, que Jesus é a pedra angular e que todos os outros são outras pedras que estão sendo vivas, aperfeiçoadas, né, pedras vivas. Tem todo esse contexto. Mas essa ideia de uma única instituição, a gente não percebe esse enrijecimento e essa estrutura organizacional no Novo Testamento. É verdade. Nem Jerusalém estava acima das outras igrejas, que foi a primeira a ser plantada. Quando você percebe as igrejas que Paulo plantou, Paulo foi enviado não por Jerusalém, mas por Antioquia. Aí Paulo passa pelos lugares, ele vai plantando, ele vai estabelecendo presbitérios próprios. A gente percebe ao igrejas longo... locais, né? Os outros apóstolos vão para regiões distintas do mundo e vão plantando algo completamente orgânico, vivido, né? E era algo simples. E aí a perspectiva era o quê? As pessoas recebendo o evangelho, crendo em Cristo Jesus, buscando a ele, sendo sim confrontadas pela cultura que era completamente contrária à ideia de Cristo, enfim, mas existia uma unidade, mas essa unidade não era uma unidade institucional, né? Unicidade, acho que é isso que fala, algo que é tudo igual. Uma formalidade, né? É como se fossem diversas igrejas iguaizinhas em todo canto. A gente vê que, na verdade, não era assim. Se você estudar as igrejas locais, elas eram diferentes. Sim. Até na maneira delas, do louvor, da adoração, da expressão dos dons, as igrejas, elas eram diferentes, porque a liderança era diferente, né? E eles pregavam a mesma mensagem, né? Mas as igrejas, elas eram diferentes. Então, a gente percebe essa multiforme sabedoria de Deus, né? Que Paulo vai chamar, né? Que é assim que o corpo se manifesta. O corpo de Cristo se manifesta dessa forma. Igrejas diferentes, né? Que estão ali nos seus locais, né? E sendo expressivos nos seus locais, né? De acordo com os dons que Deus deu para cada igreja, para cada local, né? Para cada liderança também. Cada um vendo a sua própria experiência. Então, a gente pode já dizer e já colocar que isso não é verdade. Não é uma igreja institucional que manda sobre outras. Por isso, inclusive, promove um certo nível de... Até se a gente pode colocar meio que... Não empresarial, porque não existia isso na época, mas assim, meio que um controle muito subversivo de poder, o que a Bíblia claramente condena. A gente não vê isso acontecendo. A gente vê sim autoridade. A gente vê instrução, correção. A gente vê liderança. A gente vê Paulo falando sobre... né, você submeter sim à liderança, você ser fiel, enfim, mas não nesse nível onde igrejas estão acima de outras igrejas. Tudo era muito simples, orgânico. E a última coisa talvez que o padre vai falar é sobre a ideia de que ele usa essa expressão, e talvez seja... é mais chocante para nós protestantes. Nem tudo está na Bíblia. Nem tudo está na Bíblia. Forte isso. É interessante a gente pensar, né? Nem tudo está na Bíblia. Então, tudo pode ser adicionado? Aí eu falar, não, nem tudo pode ser adicionado. Somente aquilo que a tradição diz e somente aquilo que é infalível diante dos olhos da própria tradição, ou mesmo diante dos olhos dos padres, dos papas ou dos concílios. É muito difícil, né? Uma linha... Você percebe que se torna algo completamente subjetivo, algo muito... É um raciocínio muito... ilógico. Porque eu não... para nós protestantes, se torna algo que não tem como você colocar a força de infabilidade em pessoas, né? Eu sei que os católicos vão dizer que é só em questões de fé que o Papa
Pode declarar uma palavra, né? Tipo, pode dizer que é infalível, entendeu? Só Aham. questões, não questões políticas, nem questões sociais. Mas olha para a tradição inteira. Você percebe que a tradição se resume à história da Igreja Católica Romana ao longo dos séculos. E ao longo da história da Igreja Católica Romana, você vê vários erros, vários acertos também. A gente não pode dizer que tudo foi erro, não. Tem muitos acertos. Mas tiveram erros também, tiveram coisas que não foram certas. Então, as indulgências são um exemplo disso, né? Dessa tradição. Onde na palavra a gente tem algo apontando para qualquer tipo, né, de compra de espaços no céu, enfim, e as pessoas ainda poderiam comprar para os seus entes queridos, né? A gente sabia que a Igreja Católica estava arrecadando dinheiro com tudo isso. Né? Então a gente não pode olhar para isso e ter os olhos assim completamente cegos, né, para achar que não, é isso. Não, foi um erro. Um erro doutrinário daquele momento, daquele período, certo? Que veio por quê? Por causa da tradição, né? E aí fica a pergunta, e quando a tradição, ela contradiz algumas coisas do que a palavra nos ensina? Porque daí a gente brinca com aquilo que a gente fala do que aquilo que a gente estava brincando antes, na verdade, né? A veneração de Maria, que é algo que é o purgatório, outras questões teológicas que os católicos têm. Veneração não é adoração, é um nível abaixo de adoração, é um nível de respeito, eles falam, né? Mas aí você vê uma canção e você vê uma prática católica de uma reza, de um pedido, de consagrar coisas a Maria, ou coisa do tipo, né? Que é o que aquela canção falava. Tudo que eu tenho consagro a ela. E... Não só isso, eu vi um homem explicando, um homem não, né? Um frei, um padre explicando, né? Por que eles têm esse costume, né? De orar para Maria, de rezar, né? E aí ele explicou que como Jesus é muito ocupado, não estou brincando, ele disse isso mesmo, tá? Jesus é muito ocupado. E Maria, ele falou assim, quando alguém quer falar comigo e eu não tô atendendo, as pessoas ligam para minha mãe. Ele disse isso, tá? As pessoas ligam para minha mãe, aí a minha mãe me liga e fala, filho, atende o seu telefone que tal pessoa tá querendo falar com você. Isso foi um padre. Ele disse exatamente isso, disse, então Jesus muito ocupado nas suas tarefas, precisa de uma ajuda. E a ajuda dele vem da sua mãe, Maria, que responde e atende os pedidos e consegue dar uma forcinha, entendeu? Pra ele. Entendi. Então, enfim, essa foi a explicação de um padre, não estou brincando, né? Eu já vi também, daí eu não sei se é a doutrina católica romana mesmo, que é a ideia de que o Espírito Santo, porque Maria ficou grávida do Espírito Santo, então o Espírito Santo é marido de Maria. Eu não lembro isso daí. Eu já ouvi isso também. Não sei se isso é real, se isso é verdade. Pode ser que não faça parte dos cânones católicos. É o que eu falei católicos. também, às vezes eu não sei também. Foi uma expressão de um padre. Né? Pode ser uma explicação só e não necessariamente uma doutrina. Mas o ponto é que até onde a gente consegue considerar que nem tudo na Bíblia tá certo. Porque, de novo, olhe pra história, olhe pra tradição e você percebe que é algo muito complexo, algo muito difícil, e não é aqui para diminuir a importância, nem atacar, nem falar mal, mas no entendimento dos reformadores, né, quando a gente pega os reformadores, toda a história da teologia protestante, da reforma protestante foi exatamente essa, somente as escrituras. Por quê? Porque as tradições estavam se excedendo tanto, a tal ponto que muita coisa que era contrária à Bíblia, contrária ao conceito de Deus, a perspectiva, a essência do evangelho, estava sendo difamada, estava sendo contrário, estava afetando a vida das pessoas, né? Esse controle total. E os reformadores caminharam para isso. E eles não foram pessoas perfeitas, fizeram coisas erradas também. Não é nem o ponto na história de quem tá mais certo, quem tá errado, mas só para dizer que no final era a ideia de que as escrituras são importantes. É a ideia do latim, né, ad fontes, que eles falam, que é voltar para as fontes, voltar para as escrituras, voltar para aquilo que é essencial. Aí Martinho Lutero vai falar também sobre a ideia de que nós todos somos sacerdotes, essa perspectiva de que não existe o sacro e o profano, porque a ideia católica medieval, né, não que seja essa hoje, era a ideia de que aquilo que o clero faz é importante, aquilo que o povo faz não é. É de baixa importância. Aos olhos de Deus também, não só diante da sociedade. Aí chega Martim Lutero, os reformadores, chega Calvino, principalmente os puritanos, que vão dizer que tudo que você fizer, faça para a glória de Deus, faça com excelência, porque é importante o que você faz, porque no final, todos nós somos sacerdotes. Todos nós temos nosso papel diante de Deus de servir, buscar, amar, enfim. A gente precisa falar que a prática do evangelho, né? Sim.
Nosso foco é a prática, é você viver Sim. o que a palavra de Deus diz pra gente viver. É você viver a essência do evangelho, você viver como um pecador que precisa da graça de Jesus Sim. pra viver, mas eu não sei, a impressão que eu tenho, né, em muitos momentos, assim, é que a Igreja Católica tem essa instituição, essa formalidade, né, tem muitas coisas, igual você mesmo falou, historicamente, que foram positivas, mas na prática da vida cristã, né, leva as pessoas para um lugar de religiosidade em muitos momentos. A gente não queremos estender para todas as pessoas, mas a gente entende, sim, que existe um nível de religiosidade que acontece ali, porque a gente tem uma visão muito, como você falou, separada das coisas. A minha vida, eu tenho uma vida separada com Sagrado Deus, e em que eu vou à profano. missa, em que eu tenho eu faço as minhas rezas e tudo mais, mas a minha vida secular é uma vida, isso não importa, né? Para nós as duas coisas são inseparáveis, né? Sim. Bom, mas acho que é isso aí. Tem muita coisa que a gente poderia falar sobre a importância da Bíblia e de que nem tudo que a Bíblia, nem tudo que tá na Bíblia é importante, né? E assim, eu sei que existem erros no meio do protestante, existem muitas interpretações, porque uma das acusações que são feitas aos protestantes é, mas então se cada um interpreta a Bíblia e lê a Bíblia, que foi isso que os reformadores fizeram, tipo, traduziram para suas próprias línguas, inglês, pessoas, alemão, né? enfim. Então tem um monte de interpretação, tem um monte de coisa errada. É verdade, tem coisas erradas, mas é melhor errar na liberdade, buscando, do que se privando de conhecer a Deus e todos terem conta, todos terem acesso a isso, né? Então, esse é o nosso entendimento, essa é a doutrina, a perspectiva protestante. Mais uma vez, a gente fala isso com muito respeito, muito zelo, muito amor, inclusive, até explicando talvez a nossa perspectiva. Então, para resumir o vídeo, primeiro, quando a gente fala sobre 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15, né? Quando ele fala sobre as escrituras, né? A gente precisa entender que a tradição oral tinha a ver com a tradição daquilo que Cristo tinha ensinado e com aquilo que os apóstolos estavam escrevendo. A tradição oral não era necessariamente aquilo que iria acontecer, era aquilo que estava acontecendo. E não significa que seria algo contínuo. Segundo, respondendo, né, que a autoridade dos apóstolos está fundamentada na palavra inspirada de Deus. Não numa instituição humana, não numa igreja, mas na palavra de Deus, naquilo que eles estavam escrevendo, né? Terceiro, que a verdadeira igreja, ela permanece fiel ao evangelho bíblico. A verdadeira igreja não é simplesmente uma denominação específica. Essa ideia de que só uma denominação leva a Deus, a gente entende que é seita isso. Isso é uma seita. Isso não é real. Não pode ser assim. Na perspectiva, a verdadeira cristã... Inclusive, Jesus ele fala para os discípulos, né? Quando os discípulos condenam, olha, eles estão expulsando e fazendo coisas no teu nome. Jesus fala, quem não é contra nós, né? É que tá com a gente. Fica tranquilo. Então, perceba isso, essa é a unidade. E por último, a Bíblia ela é suficiente para a salvação, para entender a salvação, né? E a vida cristã, né? Tudo que é essencial na perspectiva cristã está na palavra de Deus. Não está numa pessoa. Se um pastor pregar alguma coisa que estiver contra aquilo que a Bíblia está falando, ele está errado. Se uma igreja tiver uma prática que vai contra o que a Bíblia diz, ela está errada. E daí também a gente volta a isso. Se uma tradição ensina uma coisa que é contrária à Bíblia, aquela tradição está errada. Não que, mais uma vez, a tradição, algumas são coisas importantes. A reforma protestante nunca foi contra a tradição, contra a história, contra o entendimento teológico, importância, né, até mesmo em termos de cristandade, mas de que ela não tem a mesma importância. A questão aqui é a relevância. As escrituras estão aqui, enquanto a autoridade, os bispos, os pastores, a liderança, né, as liturgias. As liturgias. Tudo que a gente faz. Tudo é segundo. O culto, a ordem do culto. A ordem do culto. Tudo é secundário aos olhos de Deus. E a gente pode até falar, até não acabei não falando disso, quando a gente pensa em instituição, né, há uma única Santa Igreja Católica Romana. Pense nas outras igrejas que permaneceram, né, ao longo dos séculos, dos anos. A Igreja Ortodoxa, que está presente desde o primeiro século também. A Igreja Copta, no Egito. Né, enfim, várias igrejas que cresceram não debaixo da autoridade da Igreja Católica, mas que floresceram também. E que permanecem, inclusive, até hoje. Então, enfim. Eu sou grata pela reforma. O acesso à Bíblia, para mim, é o mais legal de tudo isso. A gente poder ter essa Bíblia acessível a nós, né? Sim.
conhecer a palavra e conhecer o nosso Deus, né? De maneira pessoal. Eu sei que vai ter alguns amigos que talvez fiquem ofendidos, algumas pessoas, e mais uma vez, isso aqui não é, o objetivo não é Causar nada. gerar polêmica, mas é trazer o diálogo, falar sobre a nossa perspectiva. E eu sei que tem vários outros pontos teológicos que a gente poderia discutir aqui. Mateus 16, a gente poderia falar sobre veneração de Maria, enfim, outras questões que a gente poderia falar, mas não é o intuito do vídeo hoje, não dá nem tempo. E a gente finaliza com isso aqui. É isso aí, né, Ana? É isso, gente. Isso aí, pessoal. Deus abençoe sua vida. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Valeu.